queremos nos arrepender, Pai. Eu quero me arrepender dos meus pecados, Pai. Eu não sou digno de estar na sua presença, Pai. Eu não sou digno, Deus. Perdoa-me, Pai. Eu coloco esse povo também na sua gloriosa, na majestade, na sua plenitude. E nessa noite, Pai, nós queremos nos arrepender, Pai, porque nós duvidamos do Senhor muitas vezes. A palavra do Senhor é para nos lavar. A palavra do Senhor fala conosco todos os dias, de várias maneiras. Então, Pai, nessa noite nós queremos colocar, Pai, em prática os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante nessa noite aqui. Nós precisamos de um toque especial do Senhor. Somente o Senhor é que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Somente o Senhor. Então, Espírito Santo, toma o teu lugar mais alto. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Pai, de falar em cada coração, de ministrar em cada coração. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor tire aquele coração que é um coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração de amor, um coração que perdoa, um coração que não julga, um coração que ama, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o Deus do amor. Pai, quantas coisas que nós fizemos que nós não consultamos o Senhor. Quantas coisas, Pai, que nós fizemos e nós não ouvimos a sua voz. Quantas vezes que o dia é de lutas e nós esquecemos de apresentar para essa luta o quanto o Senhor é poderoso. Então, Espírito Santo, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo e eterno nome. Pai, nós não queremos mais viver assim. Essa vida medíocre. Essa vida que nos afasta do Senhor. Nós queremos aprender a viver a sua plenitude, Pai. Pai, nós queremos viver a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós queremos viver, Pai, conforme a sua vontade.
Nos ensina, Pai. A viver conforme a sua vontade. Ó Deus, quantos corações doídos, machucados. Mas eu creio que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor vai restaurar. Eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio, Pai. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Aleluia. 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 Querido, eu queria que você desse um Abacuque no seu irmão. Desse um Abacuque. Um abraço. Eu vou dar um Abacuque no Paulão aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aleluia. Abacuque. Amados, a palavra que o Senhor colocou ao meu espírito, ao meu coração, nessa noite, ela é uma palavra que não veio para evangelizar, para as pessoas aceitarem Jesus. Não veio para as pessoas reconhecer que Daniel diz assim, que a palavra do Senhor, este livro, a palavra de Deus, é verdadeira. Daniel diz que a palavra do Senhor ela é verdadeira. Se a palavra de Deus, meu irmão, ela é verdadeira, e ela nos promete grandes coisas, ela nos garante muitas coisas. Por quê? Que essa palavra verdadeira que Daniel cita, que Daniel fala, ela não está se cumprindo na minha vida, na nossa vida. Esse mesmo versículo, Daniel diz que a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Queridos, eu e você, muitas vezes nós estamos vivendo numa guerra, numa batalha, numa luta dentro de nós. Lutas e batalhas dentro de nós. Existe um lado nosso que quer fazer a vontade de Deus.
Mas existe um outro lado que não quer fazer a vontade de Deus. Então, existe uma luta, uma guerra prolongada dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Livres. Mas nós não entendemos o que é essa liberdade. E aí nós começamos a existir dentro de nós uma luta, uma batalha muito grande, que nós não conseguimos, em várias áreas, não conseguimos vencer essas lutas, essas batalhas. Por isso que muitas vezes ela se torna uma luta prolongada. Passa ano, entra ano, passa dias, e nós não conseguimos, em algumas áreas, vencer essas batalhas. E esse mesmo versículo de Daniel diz que, além dela ser verdadeira, que existe uma guerra prolongada, diz que mais ele entendeu essa palavra. Ele quem? Daniel entendeu. E quando Daniel entendeu a palavra de Deus, diz que ele teve entendimento da visão. Então, quando eu e você, queridos, entendemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, e nós pararmos de duvidar de algumas coisas de Deus, e entendermos que a palavra de Deus ela é real, é verdadeira, ela veio para falar conosco também. Quando nós entendermos isso, Deus vai começar a nos dar uma visão ampla do que Ele tem preparado para mim e para você. Mas enquanto eu e você ficarmos andando como cegos e não olharmos e duvidarmos de algumas coisas, essa palavra de Daniel, nós não vai se cumprir na minha vida. Porque dentro de nós existe uma guerra prolongada, existe uma luta muito grande. Eu quero falar um pouco, queridos, sobre adoração e sobre alguns que duvidam. O título é: Alguns duvidam ainda. Abra comigo, por gentileza, então, Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16 e o 17. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por isso que o título é: Alguns duvidam ainda. Essa palavra, queridos, é exclusivamente para nós, para a igreja, para os filhos de Deus, para aqueles que são escolhidos, separados. E nessa noite eu creio que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vai nos conduzir de uma forma, e que nós vamos começar a entender grandes coisas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É tempo do povo de Deus, que somos nós, começar a adorar verdadeiramente e deixar de lado as dúvidas que com o passar dos dias surgem, aparecem na nossa frente. Então essa palavra é exclusivamente para a igreja. Eu queria que você erguesse sua mão assim, por gentileza. Agora aponta, coloca a tua mão aqui assim, e bate no seu peito. É para mim essa palavra. Fala: eu tenho que parar de duvidar. Pode falar: eu tenho que parar de duvidar. Estou com medo. Eu tenho que parar de duvidar. Queridos, eu estou falando essa palavra porque Deus falou ao meu coração que o povo de Deus, ele duvida do poder de Deus. Ele duvida. E não está falando para as pessoas que estão lá fora. Se hoje estão vocês aqui, porque Deus trouxe vocês aqui. Por quê? Porque nós duvidamos do poder de Deus. Nós duvidamos. Você pode achar que não, mas nós duvidamos. Nós duvidamos do poder de Deus.
Efésios 5. Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, versículo 14 até o 17. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus está pedindo para mim e para você, meu irmão, que é tempo de nós acordar, é tempo de nós nos despertar. Ele está falando: ei, tu que dormes. Ele está falando para mim: pare de dormir, acorde, 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 porque o inimigo ele está ao redor, sabe, tramando armadilhas todos os dias para que eu e você venhamos a cair nela. E nós caímos nas armadilhas do diabo. Nós caímos. Nós caímos. Então ele está pedindo: ei, desperta tu que dormes, e levanta-te. Levanta. O povo de Deus não pode andar desanimado. O povo de Deus não pode andar com a cabeça baixa. O povo de Deus tem que olhar para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Mas nós andamos assim, como devedores de tudo. E Deus está falando: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que cura, a um Deus que sara, a um Deus que liberta. Mas parece que nós estamos mortos. Mortos para as coisas do mundo, sim. Mas temos que estar, queridos, nós temos que estar vivos em Deus. Nós temos que estar com a nossa chama, sabe, cheia da presença. O fogo tem que estar ardendo aqui dentro de nós, tem que estar queimando dentro de nós. Tem que queimar. Aí ele fala no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. Ele está dizendo: não como ignorantes, mas como sábios. Nós fizemos coisas, queridos, nós preparamos algumas coisas, e nós sabemos que muitas vezes nós estamos errando, mas nós continuamos no mesmo erro. Nós continuamos. Nós sabemos que isso não é certo, mas nós fizemos o que não é certo. Nós sabemos. Deus está pedindo para que eu e você venhamos a começar a viver e andar como sábios, não como ignorantes, que conhecem a palavra de Deus, mas continuam praticando as coisas que praticavam lá atrás. Continuam praticando as mesmas coisas. Continuam odiando um e o outro, falando mal de um do outro, não conseguem liberar perdão, não conseguem se amar. E Deus está falando: pelo amor dos meus filhinhos, sejam como sábios. A vontade do Senhor, a gente fala seguidamente aqui, vocês sabem que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas nós não queremos andar na vontade do Senhor muitas vezes. Nós nos esquecemos. Deixa eu contar para vocês algo que eu fiquei muito chocado. Esses dias atrás eu estava falando com um pastor, e ele me falou o seguinte, que eles fizeram um retiro. Amém. Retiro precioso, maravilhoso. Mas nesse retiro, num certo momento, onde o culto estava, o louvor estava tocando, a ministração estava sendo pregada, nesse retiro, algumas mulheres saíram do local onde estava acontecendo o culto.
Tudo bem, sair para ir para o banheiro, para alguma outra coisa. Nós somos livres. Mas o que mais me chamou a atenção, que esse pastor falou para mim, é que essas mulheres, algumas delas, faziam parte da liderança de da igreja dele, mas elas foram, queridos, assistir novela no retiro. Cara, quando esse pastor me contou isso aí, eu falei, meu Deus, que falta de amor, que falta de temor, que falta de respeito. Assistir novela. A palavra já diz nó, dá um nó na cabeça das pessoas que assistem, e as pessoas que andam com Jesus continuam assistindo novela. Eu falei, não acredito, pastor. Você está falando, não é no Brasil, não é aqui em Blumenau. Ele falou, aconteceu. Aí esse versículo diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. O título é, como eu falei, alguns duvidam ainda. Eu quero te dizer, se eu tenho dúvida, é porque eu não conheço. Esse versículo de Mateus diz que alguns duvidaram. Se eu tenho dúvida, é porque eu não conheço. Será que Jesus cura? Será que Jesus ele liberta verdadeiramente? Será? Será que se não fosse pelo poder do nosso Deus, a Evelyn estaria caminhando? Será? Será que ele estaria caminhando? Ou será que foi uma coincidência ela começar a caminhar? Se eu duvido é porque eu não conheço. A Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está falando para mim e para você, continuar, prosseguir, andar, com os nossos olhos fixos na cruz do Calvário, porque é lá que vem a cura, é porque é de lá que vem a libertação, é porque é de lá que nós vamos ter o conhecimento daquilo que nós duvidamos. Se eu tenho dúvida, é porque não conheço. Se eu não conheço, é porque está me faltando um relacionamento. Falta relacionamento no povo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 10:30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Cristo, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele conhece, Ele sabe quantos fios estão na minha cabeça. Por que que Ele conhece? Porque Ele nos conhece. Acabou. Ele me conhece, Ele te conhece. Então nós temos que fazer o quê? Conhecê-lo. Conhecer aquele que é poderoso para curar e para libertar. É tempo de nós despertar, queridos. Vamos acordar, não vamos parar de duvidar. Se eu tenho dúvida é porque não conheço. Se não conheço, porque está faltando relacionamento. Se não tenho relacionamento, então não tenho intimidade. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos, ter um íntimo com Ele. Para quê? Para quando vier as armadilhas do diabo, as mentiras do diabo, quando o diabo lançar dúvida no meu e no seu coração, em nosso pensamento, nós temos que dizer, não, o nosso Deus, Ele é poderoso, mas eu só vou conhecer se eu tiver intimidade. Então Ele fala, busque-me. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós não buscar, nós não vamos achar. Você não tem intimidade, então eu não sei qual é a necessidade do Paulo. Qual é a necessidade do Paulo? Eu não sei, porque eu não converso com ele. Porque se eu conversasse com o Paulo, eu sabia as necessidades dele. Se eu não conversar, eu não sei quais são os projetos, quais são os planos dele, e etc.
Então como eu vou saber o que Deus tem preparado para mim? Como é que eu vou saber? Se eu não converso com o meu Deus, se eu não pergunto para Deus: Deus, o que tu tens para a minha vida? Será que Deus é para mim ficar sentado na cadeira? Não, querido, Deus não quer você sentado na cadeira, não. Deus quer você evangelizando, Deus quer você falando do amor de Deus, Deus quer você trazendo pessoas. Não precisa trazer para a igreja para amar, leva para onde for, querido, mas pregue o evangelho do Senhor Jesus, fale que Ele é poderoso. Ele está falando: acorde, tu que dormes, acorde tu que dormes. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios: mas procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Muito mais excelente. Grandes coisas Deus tem para mim e para você. Grandes coisas. Mas eu duvido. Eu duvido no Deus. Não. Eu estou há 10 anos, 5 anos. Eu estou ralando do mesmo jeito. Eu estou, parece aquele ralador, né? De 30 anos, ralando no mesmo ralador. E não saio do lugar. Porque eu duvido. Mas esse versículo de Mateus está dizendo que todos eles viram, alguns adoraram, mas alguns duvidaram. Então os discípulos que andaram com Jesus, os discípulos que almoçaram, jantaram, dormiram, enfim, duvidaram. Eles viram Jesus. Eu quero dizer para você que nós não estamos vendo Jesus. Então também quer dizer que a dúvida vai surgir no teu coração também. Ela vai surgir de vez em quando, dúvidas. Muitas dúvidas vão surgir na caminhada. Agora, o que eu faço quando surgem essas dúvidas? O que eu faço quando surgem essas dúvidas? Querido, dúvida não é de Deus. O principal inimigo da fé chama-se dúvida. O principal inimigo da fé chama-se dúvida. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Dúvida não é de Deus. O verdadeiro cristão é cheio de confiança. Mesmo nos dias difíceis, ele tem confiança em Deus. Jó 11, 18 diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao seu redor de ti e repousarás seguro. A palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos diz isso. Como é que eu venço essas dúvidas? Quais são as condições para eu vencer essas dúvidas? Quais são as posições que eu tenho que tomar para vencer as dúvidas? Quando surgem as dúvidas, primeiro quero te dizer: tenha desejo. Tenha desejo. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis. Então ele está falando: tenha desejo profundo pela presença. Tenha o anseio de estar com Ele. Tenha vontade de estar com Ele. Quando eu preciso, quando eu quero, quando você quer alguma coisa, você não vai atrás? Ou você que fica esperando cair do céu, você não vai atrás? Você vai atrás quando você quer alguma coisa. E Deus está assim desesperado por mim, por você. Está de braços abertos falando: venha. Venha, porque eu estou louco para abraçar você. Ele está dizendo. Então tenha um desejo doido pela presença de Deus. Sabe, se babe pela presença de Deus. Quando você... Eu gosto de carne. Eu gosto de... Como era aquela carne lá? Picanha, né? Eu gosto de picanha. Quando o cara me traz a picanha, o cara me babo. Por quê? Porque eu tenho anseio para aquilo lá. Nós temos que ser assim por Deus. Se babar pela vontade dEle. Sabe? Se babe pela vontade da presença dEle. É uma posição que nós temos que tomar quando surge alguma dúvida. Outra posição: seja uma pessoa obediente. A Bíblia diz aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, de Mateus 28, 16: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Mas Jesus já tinha ressuscitado, mas eles foram porque, alguns versículos atrás, se você olhar, você vai ver Jesus falando: ei, quando eu voltar, quando eu ressuscitar, vá para o monte lá na Galiléia que eu vou te mostrar. Então eles foram o quê?
obedientes. Eu quero te dizer, querido, seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa obediente. Como é que um obediente se comporta? O obediente não fica questionando tudo. Ele tem a sua opinião, sim. Tem os seus pensamentos, sim. Mas o mais importante, querido, honre o teu patrão. Honre as pessoas que estão, sabe, cuidando. Honre. O obediente se comporta dessa forma. Quando surgir mais alguma dúvida, eu quero dizer, seja uma pessoa autêntica. Não tente imitar ninguém. Eu conheço pastores, pregadores que querem, porque querem imitar homens que estão lá na mídia, querem imitar. Se ele coça a cabeça, ele vai coçar do mesmo jeito. Se ele para todo sem jeito, ele vai parar do mesmo jeito, porque ele quer imitar. Ele quer ser igual àquele homem. Ele quer ser igual àquele homem. Se ele anda, dá os pulinhos, dá os gritos, eu vou ser igual a ele. Não, querido. A Bíblia diz e pede para mim e para você, para eu e você, venhamos a ser imitadores de Cristo. Se eu e você quisermos fazer o Ctrl-C, o Ctrl-V com qualquer outro pregador, amém, bênção, são pregadores, estão pregando a palavra, mas nós estamos dizendo assim, ei Espírito Santo, tu é muito fraquinho, aquele pastor lá é muito melhor que você, Espírito Santo. Não limite o poder do Espírito Santo que está em você. Não limite o poder. Não limite o poder. Não limite. Não limite. Não venha a ser um imitador de homens, mas sim imitadores de Deus, de Cristo. Mais uma posição. Busque em todos os momentos, em todas as horas do dia. Salmos 34:4 diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu de todos os meus temores, me livrou. Está difícil, existe luta, está batalhado, tem dúvidas. O versículo 17 diz assim, de Mateus: e quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E a pergunta que eu faço para você: você é um adorador? Ou você é aquele que duvida? Nós entendemos que a palavra é verdadeira. E existe dentro de nós uma batalha, uma luta muito grande. Mas você é um adorador? Ou você é aquele que duvida? Dúvida, ela é um estado de decisão no qual alguém pode hesitar entre duas conclusões opostas, segundo o dicionário. Claro que quando surgem dúvidas na minha vida, na sua vida, não significa que você não tem fé. Você pode ter. Mas vocês conhecem uma história de quando Jesus ele andou sobre as águas, ele chamou um brother, Pedrão, Pedrão vem cá. O Pedrão não andou. Mas depois de uma certa altura, o Pedrão, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Por quê? Homem de pouca fé. Jesus falou para ele: ei Pedrão, ei, homem de pouca fé, por que tu duvidas do meu poder? Se Jesus falou, Pedrão, vem aqui, vai porque Ele está contigo. Se Ele falar, não tenha dúvida porque eu estou contigo, vai porque Ele está contigo. Então Ele está falando, tenha fé. Mas é impossível, não é, tudo é possível para aqueles que nele crê. Tenha fé, não tenha dúvida, querido, do seu chamado. Nós entendemos que nós somos também de uma geração adâmica. Nós somos uma geração pecadora, de uma geração orgulhosa, de uma geração vaidosa, soberba. O orgulho, o diabo faz com que a pessoa, ela fique se admirando. O orgulho faz com que a pessoa fique se idolatrando, se achando que, não, se eu pegar o microfone e cantar, que presença. Se o Joãozinho, não, Joãozinho não, chama-se orgulho. Quer ser mais. Sou eu que sou o cara, eu sou melhor que todos. Nós conhecemos uma história do diabo, que ele pensou que também ele era assim, mas levou-lhe uma na cabeça, bem levado, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus poderoso. Então quero te dizer, se tu tiveres orgulho, que muitas vezes eu tenho, peça para o Espírito Santo te ajudar.
E essa geração, além do orgulho, ela faz com que nós sejamos pessoas vaidosas. O que é vaidoso? É querer tudo aquilo que não é necessário. Sabe? É querer, eu quero porque eu quero, mas, querido, não tem necessidade, mas eu quero. A Bíblia diz assim, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Mas não, eu sou maior que Deus. Eu sou o cara. Vaidade. Como é que uma pessoa soberba é? Ela é ao contrário do humilde. O humilde, ele reconhece os seus erros. A soberba nunca reconhece. E Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Adorador. Adorar é curvar-se, é prostrar-se em todas as situações, em todos os momentos do nosso dia, sabe, nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades. Querido, adore ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas adore ao Senhor. Gênesis 22:5, vocês conhecem a história, onde Abraão disse aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e adorando, tornaremos a vós. Ora, o Abraão, ele ia sacrificar o filho dele, mas ele falou para as pessoas que estavam com ele: ei, fique tranquilo, nós vamos lá para aquele monte, vamos adorar, e depois nós vamos o quê? Nós voltaremos para você, nós voltaremos até vocês. Então não importa a situação, adore, tenha convicção do Deus que você serve, tenha convicção no Deus que nós servimos, querido. É nas lutas, nas dificuldades, não importa, adore ao Senhor. Abacuque 3, versículo 17 diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos curais não haja vacas. O que diz o 18? O que diz o 18? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: ei, está difícil, está batalhado, está ruim, ei, acabou tudo, não acabou, agora começou a tua vitória. Se você pensa que o diabo te venceu, não te venceu, de jeito nenhum, porque o Deus que nós servimos é muito maior do que o diabo. O Deus que está dentro de você é muito maior do que está lá fora. Então ele está dizendo: ei, vem luta, vem tempestade, vem batalha, mas toda a vida eu me alegrarei no Senhor. No Senhor, querido, no nosso Deus. Exalte, adore Ele. Adorar é fazer a vontade do Pai. Seja cantar, seja tocar, adore. Adorar é fazer a vontade do Pai, é gritar, é pular, do jeito que o Espírito Santo manda você fazer. Faça, é adorar. Adorar é saciar a fome de um pobre, adorar é acolher os necessitados, adorar é socorrer o aflito, adorar é abraçar o que não tem condições de tomar banho, adorar é amar os meninos da favela, adorar é abrir mão do nosso excesso de roupas para agasalhar o que sente frio. Quanto tempo que você não dá um beijo numa pessoa da rua, uma pessoa necessitada? Quanto tempo que você não beija? Beija, querido, beija, porque ele é filho do Pai, ele é filho de Deus. Beija. Queridos, o Pai procura adoradores que o adorem, sabe, em espírito e verdade. O Pai procura adoradores que, quando você está no trânsito, vem um doido e te fecha. Qual é o seu comportamento? O Pai procura adoradores quando você está sendo injustificado ou injustiçado, aliás, no trabalho. Como é que você se comporta? O Pai procura adoradores que o adorem quando sofrem, sabe, a justiça de homens. A justiça de homem é falha, mas a justiça de Deus é poderosa.
O Pai Ele procura adoradores que, quando você sofre alguma perca, qual o teu comportamento diante da perca? Temos que fazer a vontade do Pai. Nós temos que começar a viver o que a palavra de Deus está pedindo. Porque a palavra é verdade. O pastor Edneu falou uma frase ontem que eu achei tremenda. Ele falou: o culto só acaba quando você acaba o culto. O culto só acaba quando você acaba o culto. Então, eu só acabo de adorar quando resolvo parar de adorar. E Deus está pedindo: me adore sempre. Me adore em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus está pedindo para mim e para você: ei, não duvide do poder, do meu poder. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque a meninos, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? O que ele está dizendo para mim e para você? Que é tempo de nós pararmos de ter inveja do próximo. É tempo de nós pararmos de brigar. É tempo de nós ficarmos perdendo tempo com picuinhas, com coisas que não levam a lugar nenhum. Aí Deus fala assim: eu tenho que ministrar dessa forma, eu tenho que falar assim, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda andam segundo a carne, segundo os homens. E se eu ando assim, porque eu tenho dúvida. Agora eu quero te dizer mais uma coisa para nós encerrar. Você tendo ou não tendo dúvida, entenda que você é escolhido. Você tendo ou não tendo dúvida, Deus, Ele vai te usar de qualquer maneira. Ele vai te usar. Você adorando ou não adorando, você duvidando ou não, Deus vai te usar. Porque a continuação de Mateus 28, versículo 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-se dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele fala para os discípulos, que é para mim e para você: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo para mim e para você, como aqueles discípulos, alguns deles duvidaram, mas ele liberou a palavra, e ele disse: eu vou usar vocês, de qualquer maneira eu vou usar vocês, tu duvidando ou não. Sabe por que Deus vai te usar também? Gênesis 28:15 diz assim: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que eu tenho dito. Nosso Deus não é um Deus de mentira. Se Ele falou se Ele escreveu aqui, é porque Ele está comigo, contigo, e vai se cumprir tudo o que tem na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Sabe por que Deus vai te usar? Pela presença dEle na minha vida e na sua vida. 2 Samuel 7:9 diz assim:
e fui contigo, por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Cara, Ele está comigo, contigo. Ele está em todos os momentos. O inimigo vai se levantar, com o poder que há no nome de Jesus, ele vai cair. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Com dúvida ou sem dúvida, Ele vai te usar. Adorando ou não adorando, Ele vai te usar. Sabe por que Deus vai te usar? Porque em Atos 18, versículo 9 diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Ele está falando para mim: Fred, não temas, fala e não te cales. Ele está falando para vocês: ei, não temas, fale e não te cales. Não te cales, duvidando ou não, Ele vai te usar. Ele vai te usar. De qualquer maneira, adorando ou não, Ele vai te usar. Sabe por que Deus vai te usar? Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Estamos encerrando. Diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Queridos, sinais vão nos acompanhar. Sinais vão nos acompanhar. Então volto a te dizer, duvidando não, Ele vai te usar. Para encerrar agora de fato, Êxodo 33, versículo 14 e o 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Só faça, querido, qualquer coisa se Ele confirmar no teu coração, se Ele falar profundamente ao teu ouvido, ao teu coração, ao teu espírito. Só faz qualquer coisa se realmente for Deus no negócio. Você duvidando, não, Ele vai te usar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Ó Deus, obrigado por esse momento maravilhoso e precioso. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor liberou ao nosso coração e ao nosso espírito. Pai, eu quero declarar, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que a partir de hoje o Senhor vai encontrar aqui dentro e aonde nós estivermos adoradores. O Senhor vai encontrar homens que não vão ter dúvida. Por quê? Porque nós reconhecemos que o Senhor é o único. Nós reconhecemos que o Senhor é poderoso. Nós reconhecemos que quando existem lutas e batalhas, é porque nós estamos cada vez mais próximos da sua presença, cada vez mais fazendo a sua vontade. Porque a Bíblia diz que no mundo terás aflição, mas ela diz também assim: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O nosso Deus venceu todas as lutas, por mim e por você. Por mim e por você. Não duvides mais. Não duvides mais. Nos dias de luta, adore. Nos dias de alegria, adore. 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 Simplesmente adore. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça, o favor, a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida. Que o Senhor venha a te encher muito, mas muito nessa semana. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo muito nessa semana. Quando surgir dúvida, querido, confie no Senhor.
Confie no Deus que você serve. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. O vento balançou